Jornal RR News, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pioneer e você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Veja no RR News desta semana. Exportações brasileiras de ovos crescem mais de 300%. Leilões da Expogenética aquecem o mercado de zebuínos. Brasil segue como referência mundial em destinação de embalagens de defensivos. Pequenos produtores de mel conquistam mercado internacional. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. O programa AgroBR tem permitido que pequenos produtores de mel possam colocar seus produtos no mercado internacional. Nós somos uma empresa pequena, a empresa tem 3 anos que ela nasceu. Nós estamos na Chapada dos Veadeiros, um local, são 2 fazendas, Berço das Águas e Vale da Luz. Nossos produtos são os produtos apícolas, o mel, o pólen, o própolis e os óleos essenciais. Nós vendíamos o nosso mel apenas em Brasília, nas feirinhas em Brasília, uma empresa muito pequena, apesar de já termos ganho o prêmio de melhor mel do Brasil 2 vezes, mas só vendia em Brasília, não tinha o registro no CIF, então não podia vender, muito menos exportar. E aí, talvez em função da premiação, a gente foi contactado pela Natália, consultora, da CNA, do projeto AgroBR, nos convidando para entrar no projeto AgroBR. Isso foi em dezembro de 2022, e aí nós começamos o processo de capacitação. Fizemos várias capacitações, durante esses quase 3 anos aí a gente está nesse processo constante de capacitação, já conseguimos várias certificações, estamos participando de vários eventos. Só no ano passado nós participamos de 5 feiras internacionais, a última foi em Paris, sendo representados por empresas comerciais exportadoras. A gente, com 6 meses de ter entrado no projeto AgroBR, a gente participou de um processo de seleção de uma feira internacional de Xangai, na China. Fomos selecionados. Então, em maio de 2023, nós fomos para essa feira de Xangai, de lá nós fomos para Singapura. Na época eu até perguntei para a nossa consultora, a Natália, o que ela achava da possibilidade da gente ir ou não, Ela falou, olha, vocês ainda estão muito novos, ainda não estão capacitados, mas seria uma experiência de network, de conhecimento, de como é que funcionam as coisas, muito interessante. E nós fomos. Então, nós fomos para lá, realmente, assim, conheci toda a infraestrutura, participei, tive contato com chineses de lá, fui para Singapura, tive contato com pessoas de Singapura, com empresários de Singapura lá, muita perspectiva de coisas para frente. E de lá para cá a gente continuou nesse processo constante. Nós estávamos num evento, por exemplo, ano passado, de negociação com empresários, por meio desses projetos do AgroBR, que conectam os produtores com os importadores. E aí uma comercial exportadora que estava fazendo o meio de campo, eles tinham um cliente na Arábia Saudita e eles tinham interesse no nosso mel, seriam 60 mil potes de mel, 10 mil por mês para uma rede de supermercados. Fechamos o preço, as condições estavam boas para ambos os lados, só que eles precisavam da certificação halal. Era exigido no mercado muçulmano a certificação halal. A gente não tinha nem conhecimento de como é que era, o que era a certificação halal. Fomos atrás, entramos em contato com o pessoal do projeto AgroBR, fizemos a capacitação e entramos num projeto incentivado pelo projeto AgroBR, em parceria com a Câmara do Comércio Árabe Brasileira, para tirar nossa certificação halal. Foi um processo de aproximadamente 6 meses. Hoje nós temos a certificação halal, faz uma diferença enorme. Por exemplo, nós tivemos há 4 meses atrás, também dessas rodadas de negociações. Essa foi um modelo diferente, a gente não vai para fora. O projeto AgroBR traz o pessoal para o Brasil, os importadores, e faz reuniões conosco. Essa foi em Aracaju, em Sergipe, há 3 meses atrás. E aí a gente tem negociações com os importadores nas mesas, E aí tinha um que era do Emirados Árabes Unidos e ele estava interessado no mel. Foram selecionados 18 empresas para irem para lá. Nós éramos uma dessas 18 empresas, estávamos lá.
Dessas 18, tinham 4 empresas que eram do ramo de apicultura, tinha o mel. Então, essas 4 empresas foram conversar com esse representante dessa empresa lá dos Emirados Árabes Unidos. A primeira pergunta que ele fazia: tem certificação halal? Nenhuma das outras 3 tinha. Então, o único que conversou com ele sobre o mel, as condições do mel, foram as Essências Brasil, por causa da certificação halal. Nós estamos no projeto também com a CNA, entramos no projeto na plataforma Buy Brasil, da Alibaba. É um projeto recente, recentemente a gente entrou também, então temos uma perspectiva grande com esse projeto aí. Tem um outro projeto, que é um projeto de parceria também com o projeto do AgroBR, que é para a criação da nossa loja da Essências Brasil, para vender na Amazon nos Estados Unidos. Então, nós já estamos com os produtos prontos, já está tudo preparado, o projeto está na reta final, a nossa loja já está criada, ou seja, falta botar no ar. Nós temos agora na véspera para mandar os produtos para lá. Nós estamos aqui com as amostras, as caixinhas, tudo em inglês, rótulo em inglês, adaptação dos rótulos. Tudo pronto para a gente começar a vender na Amazon nos Estados Unidos. Um outro projeto, dado o projeto AgroBR também, a gente foi selecionado, e aí uma parceria do projeto AgroBR com o Centro Brasileiro de Design, a CBD. E aí eles selecionaram uma empresa de design, no caso da nossa, quem fez os novos rótulos foi uma empresa que chama Nectar, lá do Rio Grande do Sul. Ficaram muito bonitos, depois vocês vão ver ali nos rótulos ali. Todo mundo que olha adora os novos rótulos. Então ou seja, isso em apenas uma empresinha de Brasília, que só vendia nas feirinhas, em 3 anos, com esses projetos, com essas capacitações. Nós participamos de 5 feiras internacionais só no ano passado, como eu disse. Estamos com essas várias frentes, né, de perspectivas aí, várias negociações de andamento. Ou seja, o mundo está se abrindo todo em apenas 3 anos. 100% das embalagens vazias de defensivos agrícolas recebidas no Brasil têm destinação correta. 95% são recicladas e 5% incineradas. Isso tem se dado através do sistema Campo Limpo, que desde 2002 já destinou mais de 800 mil toneladas de embalagens vazias de modo ambientalmente adequado. O sistema Campo Limpo, ele só é performante, ele só tem o sucesso que tem, porque todos os elos da cadeia eles participam desse sucesso. Então, o agricultor fazendo a tríplice lavagem, devolvendo as embalagens, os revendedores, eles têm o papel que eles têm que colocar à disposição dos produtores um local para que eles devolvam as suas embalagens. Então, o sistema de distribuição tem um papel fundamental para fazer a recepção dessas embalagens. A indústria tem a obrigação de fazer a logística reversa e fazer a destinação dessas embalagens. Então, quando todo esse sistema funciona, é por isso que o sistema tem o sucesso que tem hoje. Como que o cenário global enxerga o Brasil? E, na tua opinião, ainda quais são os desafios nesse cenário que você acabou de falar e quais são os pontos que a gente pode atingir de melhoria? O sistema, apesar dele ter uma capilaridade boa, o crescimento da agricultura brasileira está se dando onde? No Pará, no Maranhão, no Piauí, no Rondônia. Então está cada vez mais longe dos centros de produção. Isso tem nos criado um desafio para que a gente possa estar preparado para estar nessas regiões recebendo essas embalagens. Então esse é um grande desafio do sistema. Então as parcerias que nós temos com o sistema de distribuição para que a gente coloque à disposição dos clientes essas unidades de recebimento são fundamentais para que a gente continue podendo prestar esse serviço à sociedade. A Embrapa Cerrados inaugurou uma vitrine de tecnologias na sede da entidade, mostrando de forma permanente o trabalho desenvolvido pela unidade junto com parceiros ao longo de 50 anos de história. Essa vitrine tecnológica que hoje temos o privilégio de inaugurar na Embrapa Cerrados tem uma importância muito grande porque ela simboliza as tecnologias, todo o trabalho que foi feito pela Embrapa Cerrados ao longo dos 50 anos, criando soluções tecnológicas que permitiram o Brasil ser líder mundial na produção de alimentos, fibras e biocombustíveis. Tudo isso aconteceu aqui no bioma Cerrados, onde há 50 anos atrás
nós não tínhamos uma produção agrícola e pecuária sustentável. E hoje nós temos a maior fronteira de produção de alimentos do mundo e, mais importante, produção sustentável. O lançamento dessa vitrine tecnológica ela tem uma importância histórica, porque ela retrata, né, a história de 50 anos da Embrapa Serrados, a importância de cada colaborador que a gente tem aqui, o assistente, o técnico, o analista, o pesquisador. Ela tem uma importância na parte de pesquisa e desenvolvimento, porque ela mostra as principais linhas na parte de produção vegetal, produção animal, integração, né, com sistemas florestais, e a parte de recursos genéticos, plantas nativas, e principalmente é um instrumento potente de transferência de tecnologia. A gente recebe na Embrapa Serrados aproximadamente 300 visitas por ano, de estudantes, professores, produtores rurais, né, gestores públicos, extensionistas, né. Então é um instrumento importante para a gente mostrar as principais tecnologias que a Embrapa desenvolve e que está disponível então para melhorar a qualidade de vida, né, e a situação da agropecuária brasileira. Aqui estão sendo mostrados, né, a evolução tecnológica que começou em 1975 e culminou em 2025, que permitiu mostrar a tecnologia que inseriram o cerrado no processo produtivo. Aqui nós podemos viajar no tempo. Aqui nós podemos mostrar como nós reconstruímos o solo do cerrado e como nós definimos o sistema de produção que hoje são usados no cerrado. Aqui temos uma representação de todas as espécies que historicamente nós trabalhamos no cerrado. Então é um simbolismo imenso, é uma satisfação muito grande a gente ter conseguido construir essa vitrine que se tornará uma vitrine permanente. Ela mostrará principalmente para os públicos que definem, né, que tem tomada de decisão com relação ao investimento na pesquisa pecuária, será um local de sensibilização, de mostrar que aqui nós fazemos. No que diz respeito à parte da implantação em si, é sempre diferente cada uma vitrine da outra. Por quê? Porque a Embrapa Cerrados tem materiais diferentes de outras unidades da Embrapa e justamente a composição, a diferenciação de cada layout resulta nisso aqui que vocês estão vendo, né? Então, são materiais do Cerrado, são materiais que a Embrapa Cerrados está envolvida. A pesquisa é muito dinâmica e então vai acontecer sempre a mudança de materiais em exposição. A Embrapa Cerrado, o CPAC, né, nosso querido CPAC, é uma vitrine. Por si só ela é uma vitrine. Apesar do momento difícil, você vê, a boa vontade, a perseverança, né, a persistência e o apoio da chefia em acreditar, tudo se tornou muito fácil e vai continuar se tornando fácil. Foi uma grande satisfação. Uma operação especial no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, garantiu o embarque de 111 bovinos de raça com destino ao Equador. A ação contou com a fiscalização de auditores federais agropecuários, responsáveis por garantir que os animais cumprissem todos os requisitos sanitários internacionais e viajassem em condições adequadas de bem-estar. Essa semana concluímos aqui pelo Aeroporto Internacional de Viracopos a exportação de 111 bovinos, principalmente animais da raça Agir, com destino ao Equador. Esses animais têm por objetivo o melhoramento genético do rebanho daquele país graças à sua alta produtividade, combinados com a resistência ao clima quente e úmido de lá, né? Mas essa é uma operação que começou meses atrás. Começou com a seleção dos animais, o encaminhamento desses animais para uma propriedade para fazer a quarentena essa que foi acompanhada por um auditor fiscal federal agropecuário médico veterinário, no qual foram realizados vários exames e tratamentos contra parasitas exigidos pelo país importador. É importante ressaltar que durante todo esse processo foi acompanhado os animais também do ponto de vista de bem-estar animal. Desde a saída dos animais da propriedade lá até a chegada no aeroporto, pensando no trajeto que foi realizado, o horário que os animais foram transportados até a chegada aqui no aeroporto, tudo isso foi pensado no bem-estar animal. Essa operação foi concluída com um tremendo sucesso, soube que os animais já chegaram em Quito e já estão sendo destinados às propriedades de destino, né? E é muito importante ressaltar esse tipo de trabalho porque mostra a qualidade genética do rebanho nacional e o empenho dos auditores fiscais federais agropecuários para manter o status sanitário do rebanho nacional.
A temporada de leilões da Expogenética 2025, realizada no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, começou a todo vapor. Até o momento, o volume de negócios já superou os 60 milhões de reais. Considerada a maior mostra de zebuínos avaliados do Brasil, a Expogenética tem um papel importante na disseminação da genética zebuína pelo país. Reunindo criadores de todas as regiões do Brasil, ela concentra no Parque Fernando Costa, em Uberaba, a nata da criação nacional. Com uma agenda repleta de eventos, entre palestras, debates técnicos, julgamento morfológico e atividades culturais, a feira tem nos leilões o seu momento máximo. Serão 26 remates e 8 shoppings ao longo de toda a semana, reunindo os maiores criatórios do país. Toda essa qualidade se reflete nos números dos pregões. As vendas até a metade da programação já haviam ultrapassado os 62 milhões de reais. A Expogenética é uma feira que, sem dúvida nenhuma, ela é a principal mostruário de animais hoje do Brasil, do gado Nelore e zebuíno que a gente tem. Então a gente tem que trazer o que a gente tem de melhor. Para participar dessa feira, a gente trouxe indivíduos jovens que nada mais, nada menos mostram o que a gente tem feito dentro do nosso trabalho, que são, nós trouxemos fêmeas, nós trouxemos bezerras, nós trouxemos garrotinhos de desmama da safra. Então, assim, são o futuro do trabalho da Jacamim que mostram muito bem o que a Jacamim tem preparado e tem feito dentro do trabalho de seleção da Fazenda Jacamim. Nós estamos numa região, no Mato Grosso, onde o celeiro da soja e do milho é existente nesse local. E a valorização da terra existe lá naquela região. Então, para a gente conseguir se manter naquele lugar, nós tivemos que fazer a pecuária ser produtiva. E uma coisa que é diretamente ligada à pecuária produtiva é o melhoramento genético. Então, com isso, a gente teve que se atentar a diversas ferramentas que a gente tem, que é os programas de melhoramento, o próprio olho que a gente tem, as visitas em exposições, troca de informação, para a gente fazer com que essa pecuária seja realmente lucrativa dentro do nosso mundo. A gente usa desde a década de 90, de 2000, dos anos 2000 ali, a gente usa todos os 3 programas de melhoramento genético, com exceção do GenePlus, que a gente começou faz menos tempo. Mas a NCP, o PMGZ e o GenePlus, nós fazemos todos eles e utilizamos muito bem eles para fazer o acasalamento dos nossos animais. As boas oportunidades não se restringem apenas aos grandes selecionadores. Programas como Progenética, por exemplo, facilitam o acesso dos pequenos criadores à alta genética disponível hoje no Brasil. O Progenética, ele é um programa que atende pequenos e médios criadores do rebanho nacional, né, para fornecer genética selecionada. Então a gente tem os nossos criadores que produzem o animal PO com avaliação genética, que fornecem essa genética para os criadores de pequeno e médio porte para melhorar o rebanho. Agora o Progenética Online, que é a mesma ferramenta do Progenética, com a mesma estrutura, porém online. Então os nossos criadores que vendem essa genética, que às vezes não tem uma condição, por exemplo, de fazer um leilão, que é mais estruturado, um número maior, e ele quer fornecer essa genética que ele vendia na região dele para o Brasil inteiro, ele pode estar disponibilizando essa genética na forma online. Aqui a gente vai ter todos os programas que estão dentro da BCZ, vão ter um representante de cada um para estar explicando toda a parte do programa, tanto do PENAT como o Progenética, a ferramenta nossa produz, o Progenética, o PMGZ comercial, todos os representantes aqui para estar explicando. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, a gente vai estar sanando. O Progenética Online é um projeto da BCZ, que é um marketplace, que lista todos os criatórios que estão presentes dentro dele, e cada criador permite colocar seus animais aqui dentro dispostos para venda. A parte da navegação da plataforma ela é simples. Em cima, quem está navegando no computador é em cima do lado direito, quem está navegando no celular é embaixo do lado direito. Então tem um botão de entrar, o botão é o mesmo. Uma vez que ele clica em entrar, ele vai cair dentro de um ambiente de criação de conta que é no Superbid. Aqui é a wallet da Superbid, que é uma Superbid Pay, é uma conta de pagamento que garante a transação. Se ele já tiver uma conta vinculada dentro do Superbid, não precisa criar, é só fazer um login. Caso ele não tenha uma conta, é só clicar em criar conta. O processo é bem simples, vai escolher pessoa física, por exemplo, digitou o CPF aqui,
e depois abre todos os campos para realizar o cadastro. É um cadastro simplificado. Não é estranho que vai mudar de tela, porque aqui a gente está dentro de um ambiente SuperBid, que está vinculado, é a infraestrutura de negócios e financeira que permitiu a criação desse ambiente do Progenética Online. Uma vez que ele criou, esse é o primeiro passo. O segundo passo é depois clicar em Quero Participar dentro do ambiente. O Quero Participar é onde lista todas as condições que a BCZ colocou para o criador participar. O primeiro passo, então, é criar a conta. O segundo passo é clicar em Quero Participar e fazer um simples login e entrar. Agora é sua vez de expandir suas vendas. Clique em Entrar, vai cair naquela mesma tela só para fazer o login. E o terceiro passo é fazer a publicação das ofertas. Uma vez que ele faz a publicação das ofertas, as ofertas já vão cair aqui e já será publicada automaticamente no ambiente da BCZ, na loja do criador e no SuperBid e Canal do Campo. E ele pode negociar, ele propõe um preço e quem quer comprar tem espaço para negociar esses valores? Como é que é a negociação? A negociação acontece de duas formas. Todo lote que ele é ofertado, o criador coloca o valor que ele quer vender o produto. Eu estou aqui mostrando agora um exemplar, Gir Santa Maria, que é um evento vendendo gir leiteiro, que aqui ó, ele está pedindo R$10 mil nesse animal. E o comprador ele pode adicionar diretamente ao carrinho e realizar o pagamento dentro das condições que foram pré-estabelecidas. Então a condição de pagamento aqui também, a forma de pagamento ela é estabelecida pelo vendedor, tá? Mas se ele achar que R$10 mil aqui ele quer negociar, ele pode clicar em Faça Sua Proposta. Uma vez que ele clica em Faça Sua Proposta aqui, vai abrir um campo que ele vai digitar o quanto ele quer pagar. Aí eles entram no processo de negociação. Tudo dentro da plataforma. A feira, que começou no dia 15 de agosto, vai até o próximo domingo, dia 24. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou na última sexta-feira, dia 15, respostas técnicas ao processo que o governo dos Estados Unidos abriu contra o que chamam de práticas desleais de comércio adotadas pelo Brasil. A investigação dos Estados Unidos tem como base a seção 301 da Lei de Comércio, que permite ao Poder Executivo americano apurar práticas comerciais que possam ser consideradas desleais ou discriminatórias. A investigação dos Estados Unidos tem como base a seção 301 da Lei de Comércio, que permite ao Poder Executivo americano apurar práticas comerciais que possam ser consideradas desleais ou discriminatórias e permite a aplicação de sanções de forma unilateral caso sejam comprovadas irregularidades. Os Estados Unidos apontaram 6 eixos temáticos na investigação: comércio digital e pagamentos eletrônicos, tarifas preferenciais, práticas anticorrupção, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Na defesa enviada hoje pela CNA, foram apresentados dados e fundamentos legais que demonstram a conformidade e legalidade das políticas e práticas adotadas pelo país relativas a 3 eixos apontados pelos americanos: tarifas preferenciais, mercado de etanol e desmatamento ilegal. Os Estados Unidos são o terceiro principal destino das exportações agropecuárias do Brasil e um parceiro estratégico para o setor. O agronegócio brasileiro está intrinsecamente ligado ao mercado internacional, seja comprando insumos ou vendendo sua produção. O Brasil se tornou um grande exportador agrícola porque somos altamente produtivos e competitivos. As primeiras projeções para a safra brasileira de algodão 2025-2026 indicam manutenção da área plantada em 2,12 milhões de hectares, com produção prevista em 3,86 milhões de toneladas de pluma. Os preços internacionais mais baixos têm influenciado o comportamento dos produtores. A Stonex publicou nas últimas semanas os primeiros levantamentos para a safra 2025-26 de algodão no Brasil. Os primeiros levantamentos mostram justamente uma estabilidade diária que deve se manter em 2,1 milhões de hectares, justamente porque a gente vê, num contexto internacional, um cenário de preços muito pressionados, um cenário de preços muito ruins, muito pouco atrativos ao produtor, tanto brasileiro quanto, enfim, de outras partes do mundo.
A gente vê, por exemplo, que o produtor americano também, na safra que vem se desenvolvendo agora, optou por reduzir a área, o que é natural nesse momento de preços mais baixos. Ainda assim, players maiores aqui no mercado de algodão brasileiro devem, em certa medida, expandir um pouco de área, o que deve compensar essa perda em players pequenos, corroborando o cenário de uma estabilidade de área plantada. Com essa estabilidade de área plantada e uma produtividade dentro da tendência, a gente deve ter uma produção um pouco menor um pouco menor na safra 25-26 do que na safra 24-25. A gente deve produzir nesse ano que se inicia agora, 25-26, 3,86 milhões de toneladas, enquanto na safra 24-25 a gente deve ter produzido algo em torno de 3,89 milhões de toneladas de pluma. Ainda assim, é uma produção bastante robusta, deve manter o Brasil como o terceiro principal produtor de algodão no mundo e também manter o Brasil como principal exportador de algodão a nível global. Aqui na Stonex a gente trabalha com um número de 2,95 milhões de toneladas exportadas no ano que vem, o que deve manter o Brasil com folga na liderança do mercado exportador de algodão internacionalmente. Um evento realizado em São Paulo reuniu líderes do agro e da indústria para discutir uma pecuária de baixo carbono. Como a pecuária brasileira pode mitigar problemas climáticos e regenerar ecossistemas? Essa questão foi respondida durante o encontro realizado pela Elanco em parceria com a KPMO Editora e Comunicação. A sustentabilidade ela está totalmente inserida na estratégia da Elanco, já é um trabalho de anos que a gente vem fazendo, nos últimos 7 anos de uma forma mais intensa e realmente a gente acredita que é parte total, integrada da nossa estratégia hoje em dia, não tem como mais ter uma estratégia empresarial sem ter a sustentabilidade dentro dela. Quando a gente conseguiu estruturar melhor a nossa estratégia em sustentabilidade, a gente dividiu em 3 pilares o compromisso que a gente tem com as pessoas, com o planeta e com os animais. E dentro desses pilares a gente foi determinando diversas ações. E quando a gente é intencional naquilo que a gente faz, a gente coloca a intenção em tudo, então muda a dinâmica dentro da empresa e muitas vezes a gente pode não ter claro exatamente qual que é a métrica, qual que é o número, de onde a gente vai chegar, mas se a gente tem intenção naquilo que a gente faz e a gente sabe o macro, a gente vê o avanço e vê esse progresso. Então a gente tem conseguido, por exemplo, na área de sustentabilidade e pensando mais assim em como agregar valor para o setor, né, e para o produtor, a gente conseguiu recentemente, no final do ano passado, aprovar o nosso aditivo alimentar à base de narazina, que é o Zimprova, com uma indicação de redução na emissão de metano. Né? Então, ele é um aditivo que ele auxilia na produtividade, mas também na sustentabilidade, não só pelo ganho em produtividade, mas pela redução na emissão de metano. Então, um exemplo prático do que a gente já vem conseguindo fazer, um outro projeto muito bacana que a gente patrocina junto com o Fundo JBS para a Amazônia, que é um projeto lá no Pará, coordenado pela Solidariedade, chama Restaura Amazônia, que faz a integração de lavoura de cacau, pecuária e floresta também, que conseguiu fazer com que os produtores, que são pequenos produtores, né, adotando boas práticas, melhorias de manejo de pastagem, manejo sanitário, aumentassem a produtividade, consequentemente o retorno econômico para essas famílias e também reduzissem o impacto ambiental na região. Falando em pecuária regenerativa e inovação, quais são os principais desafios para que aumente o índice de produtores que investam mais em sustentabilidade, seja ele pequeno ou de grande porte? Bom, a gente fala que esse engajamento ele não vem de um caminho só, né? Então hoje a gente tem muitos aspectos relacionados às finanças verdes, por exemplo, que é necessário hoje, principalmente para a inserção desses pecuaristas aí de menor porte e ter esse acesso a crédito, o crédito verde, a gente tem uma força muito grande, mas eu vejo que existe também um caminho no quesito de engajamento da cadeia no lado do conhecimento, muito importante por parte do pecuarista. Então é necessário ele hoje começar a trabalhar dentro do conceito de sustentabilidade, como a sustentabilidade ela é
na verdade, ela é um reflexo positivo de ações econômicas, de ações operacionais que ele traz dentro da fazenda. Não é ou econômico ou sustentável, é o E, ele é economicamente viável e sustentável. Muitas das iniciativas para engajamento, e inclusive a que nós estamos lançando também, que é o programa Eficiência Positiva, ele visa trazer para o produtor uma realidade concreta dentro desses meios, que é o econômico, o ambiental e também o operacional ao mesmo tempo. Estamos falando do E e não o OU. Você pode dar mais detalhes sobre esse projeto? É um projeto? Sim, o Eficiência Positiva ele é um programa que visa justamente isso, esse engajamento do produtor. Nós temos também a elaboração de uma calculadora baseada no GHG Protocolo, que é um protocolo reconhecido para mensurar a pegada de carbono dos animais da fazenda em ambientes tropicalizados. Então a gente tem trabalhado com engajamento da cadeia de valor como um todo para trazer aí soluções concretas para o produtor ter de fato ideia, né, de todas as práticas que são possíveis, que muitas vezes ele também já está implementando na fazenda dele, mas que são sustentáveis. Então a gente está trabalhando muito forte nesse projeto durante esse ano e estamos buscando aí, estamos concretizando aí diversas parcerias. Não dá para falar de pecuária regenerativa sem falar de agricultura regenerativa. Quais são as principais tendências do setor para mitigar problemas climáticos? É um prazer estar num evento como esse, que é de pecuária, e mesmo não necessariamente a Bayer tendo produtos diretamente para a pecuária, porque a gente vê que o agricultor, ele é o mesmo. O agricultor hoje, ele não olha uma cultura, ele não olha uma safra, ele não olha uma atividade que ele faz. E ele olha isso de uma forma integrada. Então, um bom agricultor que está mirando produzir mais, enquanto ele regenera a área dele, ele está olhando para frente, ele está olhando alguns anos, como que uma safra em sequência da outra, as boas práticas que ele faz se conversam e faz com que ele traga maior resiliência para o campo dele. Então, para a gente, a agricultura regenerativa é muito sobre isso. O agricultor que planeja o campo dele não só olhando um único item isolado, mas sim um bom planejamento que leva em consideração como que ele vai produzir mais, trazendo resiliência para a fazenda dele. Sou diretora e editora da KPMO Cultura e Arte, uma editora que tem mais de 12 anos no mercado e que desde sempre traz o seu DNA o trabalho de sustentabilidade. A gente publicou já diversos livros voltados a esse tema, desde projetos de reflorestamento e de regeneração ambiental para o governo do estado e, enfim, outros projetos de parques estaduais. E de alguns anos para cá a gente entrou nesse segmento do agronegócio, combinando essa expertise da editora com o nosso tema de sustentabilidade. Então, no ano passado a gente publicou o livro Alimentando o Mundo, que contou a história da produção de aves, ovos e suínos no Brasil, e foi quando a gente teve essa sinergia com a Elanco, que é uma empresa que tem no seu DNA também esse trabalho de inovação e sustentabilidade, e hoje a gente tem a honra de estar desenvolvendo com eles esse projeto de comunicação do setor de sustentabilidade para a Elanco. Então, a gente pôde trabalhar junto com eles na produção do podcast Protagonistas do Campo, que está sendo lançado hoje, e a ideia é levar para o grande público temas que são muitas vezes trabalhados dentro, né, do segmento do agro, mas que não chega no consumidor final. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. Hoje com o assunto como obter melhores índices na desmama de bezerros. E o nosso entrevistado de hoje é o zootecnista Leonardo Sabatini, que faz parte do Departamento Técnico de Nutrição Animal do Grupo Matsuda, aqui da nossa matriz em Álvares Machado, São Paulo. Leonardo, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Alessandro. Sempre muito bom estar por aqui, ainda hoje conversando sobre desmama. Vamos lá. Bora lá então com a nossa primeira pergunta. Quais os fatores nutricionais e sanitários também mais impactam no sucesso da desmama? Durante a fase de amamentação do bezerro, né, a fase que ele está ali com a matriz,
eu quero que ele se desenvolva o melhor possível, principalmente o rumen dele, né? Então eu quero que ele consuma um alimento sólido quanto antes, que ele tenha acesso ali aos minerais via coxo, né? Não fique tão dependente do leite, para que no momento da desmama ele esteja completamente independente da vaca, não tenha necessidade desse leite ali naquele momento. Então trabalhar a nutrição durante essa fase para chegar no momento do desmame, ele ter desenvolvido o melhor possível ali durante essa fase, ter atingido um peso ideal para poder estar sendo feito esse desmame e que isso seja atingido o quanto antes, né? Então, trabalhar de forma que o animal tenha um rumen completamente desenvolvido e aí eu consiga fazer essa desmama aí, direcionando esse animal ou para venda ou para recria ali na própria propriedade. Agora, uma das técnicas que a Matsuda tem difundido bastante, tem falado muito, né, ao longo de vários anos, que ajuda essencialmente a fazer isso que você comentou, né, ajudar o bezerro então a desenvolver mais rapidamente o seu rumen, é o creep feeding. Então, tem muita gente que já conhece, mas para quem tem dúvida do que se trata essa técnica e como que o creep feeding ele auxilia o bezerro a ter esse desenvolvimento mais rápido. O fornecimento de um concentrado ali via o creep feeding, ele vai garantir que o animal tenha acesso a minerais, né, macro e microminerais, que são essenciais para o seu desenvolvimento, para o sistema imunológico e enzimático ali dele, e faz com que ele também tenha essa redução da dependência do leite, né, dependência da alimentação via leite, via vaca. Com isso, eu desenvolvo melhor esse rumen, né, então a presença de farelos ali dentro do rumen, que vai estar vindo via creep, vai ajudar na fermentação, na expansão ruminal, então eu tenho um rumen que vai se desenvolver melhor, o número de papilas vai ser maior, né, nesse animal, e com isso eu consigo, o animal tem um desempenho melhor e eu tenho um animal mais pesado ali no momento da desmama, né, que igual eu falei, tanto para venda ou para recria, já é um passo a mais ali numa fase que o crescimento é acelerado, o animal está crescendo ali, ganho de peso é mais fácil nessa fase, ele está depositando osso, está depositando músculo, principalmente ali, então ele está desenvolvendo o máximo possível, eu estou dando então com o creep feeding condições dele se desenvolver ainda melhor, dele crescer ainda mais, dele desempenhar melhor durante essa fase. Bom, o que é bem vantajoso, né, para aquele produtor que vai fazer a venda dos bezerros nas praças que ele faz essa comercialização por quilo, ele vai ter mais quilos para ser comercializado. Naquelas praças que ele faz por cabeça, é claro que um bezerro visual impacta muito no preço, né, a aparência, como que está aquela bezerrada, então ele tem um poder argumentativo ali na hora da negociação maior. E para aquele produtor que vai recriar também, um bezerro ou uma bezerra desmamada mais pesado, está mais perto do abate para aqueles que vão ser destinados à finalidade, ou para aqueles que serão destinados à reprodução, a gente chega também mais rápido lá, né? Exatamente. Chego mais um bezerro melhor, né, ali no momento da recria, e com isso eu encurto a minha recria. Eu tenho um animal que vai estar sendo terminado um tempo menor ou vai estar entrando numa fase reprodutiva um tempo menor. Então essa fase de recria acaba sendo encurtada, auxiliada pelo creep feed. Agora, Leonardo, quais são os principais erros cometidos no manejo da desmama e que podem até comprometer o futuro desse animal? O momento da desmama ele vai ser um momento de muito estresse para esse animal, né? Então a gente está retirando ele da mãe, estou retirando do leite, então ele tem mudança na alimentação, mudança no grupo social ali, ele está ali habituado a estar convivendo com as matrizes, aí deixa de existir essas matrizes ali no meio, né? Deixa de ter o convívio com a mãe, então é um momento de muito estresse. O cuidado principal é evitar estresses a mais do que já vamos ter naturalmente, que não tem como a gente estar fugindo. Então, ter cuidado ali para não estar tendo manejos que não são essenciais, né? Então, bater animal em curral, tá prendendo, ou algum manejo de vacinação no momento que o sistema imunológico vai estar um pouco mais deficiente, visto o estresse, né? E um ponto importante, que a gente tem produto justamente para isso, é manter constante a suplementação que ele já está recebendo no coxo antes da desmama. Né? Então, como o nosso top bezerro desmama, um produto que vai ser fornecido antes da desmama e vai continuar sendo fornecido depois, que aí com isso eu tenho uma continuidade do que ele já estava recebendo antes. Lembrando também que o período da desmama também vai ser muito importante. Então, desmamar um animal no momento que eu tenho uma boa oferta de forragem garante um alimento de qualidade para ele estar consumindo ali, né? Porque ele está mudando a alimentação dele, está deixando de existir o leite ali nessa alimentação. Então, ter pasto de qualidade, ter fibra de qualidade no momento da desmama vai garantir que o ganho de peso desse animal se mantenha constante, né? Não tenha quedas em desempenho durante essa fase, e assim o meu animal continua desenvolvendo, ganhando peso,
lógico que com isso eu tenho um encurtamento da minha recria aí posteriormente, o animal que está chegando ao objetivo final mais rápido. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, basta acessar a Ruralflix e fazer seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo oferecido na plataforma. Vale a pena? A Embrapa acaba de lançar a Ter Mais Digital Bovino de Leite, uma plataforma digital com conteúdos confiáveis e práticos sobre a bovinocultura leiteira. Voltado a produtores, técnicos, extensionistas e estudantes, o site reúne materiais sobre manejo, nutrição, bem-estar animal, gestão e mercado. Tudo com linguagem acessível e respaldo científico. São vídeos, cartilhas e outros formatos. A Ter Mais Digital leva tecnologia ao campo com conteúdos voltados para extensionistas e produtores rurais. Na plataforma dedicada ao bovino de leite, você encontra áudios, vídeos e materiais técnicos com soluções práticas para aumentar a eficiência na produção. Descubra essa ferramenta desenvolvida especialmente para você. As exportações brasileiras de ovos totalizaram mais de 5.200 toneladas em julho, segundo dados da BPA. O número representa alta de 304,7% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado do ano, os Estados Unidos seguem como principal destino, com 18.976 toneladas embarcadas. Em seguida, aparecem o Chile, Japão e o México. O Brasil registrou em julho 5.259 toneladas de exportação de ovos de mesa. Isso representa 304% de aumento sobre o mesmo mês do ano passado. Quando a gente olha o acumulado de janeiro a julho, já são um pouco mais de 30 mil toneladas exportadas, representando quase 70 milhões de dólares em exportação. Os mercados principais seguem sendo os Estados Unidos, o Chile, o Japão e o México. Ainda não vemos aqui os efeitos do tarifaço americano sobre as exportações brasileiras, com os embarques mantendo os Estados Unidos como o principal mercado. As expectativas são de que, como a demanda por ovos segue alta nos Estados Unidos e o preço acima da média histórica, ainda assim o produto brasileiro siga sendo competitivo aos americanos. A CNA, representantes do setor leiteiro e deputados federais participaram de reunião com o Ministério do Desenvolvimento para contestar a decisão preliminar do governo de não aplicar direitos antidumping provisórios contra o leite em pó importado de países que integram o Mercosul. Acho que primeiro a gente precisa contextualizar o que é que viemos fazer aqui, né? Na visão nossa, parlamentares que defendem o setor leiteiro no Brasil, o setor está sofrendo dumping. O que é dumping? É quando uma empresa ou quando um setor coloca no mercado produtos abaixo do que custa para produzir para matar o concorrente. Isso está acontecendo no Brasil com países vizinhos nossos, Argentina e Uruguai. Estão colocando aqui em território brasileiro leite mais barato do que custa para a gente produzir. Nós somos expertos, nós temos know-how em produção de leite. E eles colocam leite aqui abaixo do nosso custo de produção. Por isso que nós, né, e aí quem fez todo esse trabalho foi a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, Confederação da Agricultura e da Pecuária, né, apresentou um projeto, né, apresentou um processo antidumping para evitar que essa prática desleal continue acontecendo. E ontem nós fomos surpreendidos por uma circular CSEX anunciando que preliminarmente, né, a disposição é não acatar o nosso pedido. Então, juntamos força política, não só desses parlamentares, mas de outros deputados que também participaram e acabaram de sair, para pedir que o governo seja sensível a milhões de pessoas que no Brasil vivem da produção leiteira, que está presente em 99% dos municípios brasileiros, e acate o nosso pedido, que o processo antidumping seja aceito e a gente possa ter uma relação bilateral que pode acontecer e deve acontecer, mas que seja justa. Nós entendemos que o leite, além de fazer parte da cesta básica,
ele tem uma composição social na geração de renda e na manutenção da propriedade produtiva lá. Então, nós queremos que o governo tenha uma decisão política em cima da cadeia produtiva do leite, e não só uma decisão técnica. Esse gatilho antidumping, ele existe para proteger o mercado nacional. E o que nós queremos é que esse gatilho possa ser utilizado para proteger a subsistência da agricultura familiar na cadeia produtiva do leite. O que foi colocado, muito bem colocado pelos parlamentares, eles trouxeram toda a situação do leite, que o problema não é de hoje, é de longa data. E esse efeito, né, dos problemas de 2013, 2002, 2013, nós tivemos muitos produtores que deixaram a atividade. Então, não é que agora, às vezes, pode ter melhorado, que você não tem nenhum impacto na cadeia. Mas o que foi colocado, principalmente para eles, que tem essa argumentação técnica, no início do processo, houve muito diálogo com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento e Comércio, do MDIC e com o MDA, né, o Desenvolvimento Agrário. Então, nessa parte política desses ministérios, antes da gente entrar com o processo, nós discutimos com cada um deles e houve uma convergência que valeria a pena a CNA apresentar. Até porque se eles colocassem, não tem chance, a gente não ia apresentar algo que não ia ter. Então, vamos dizer, da parte, houve um apoio político, vamos dizer assim, no auge da discussão, que valeria a pena a gente apresentar o processo. Agora nós temos total ciência que o MDIC é um órgão técnico, vai fazer uma avaliação técnica dos fatos que nós vamos apresentar. No agro é muito comum a gente contratar trabalhadores como MEI. Mas será que isso é legal ou a gente está frente a uma fraude trabalhista? Hoje eu vou falar para vocês quais que são os problemas de você contratar um operador, um vaqueiro ou qualquer outro trabalhador por meio de MEI. Primeiro eu vou falar para vocês qual a diferença entre o MEI e o trabalhador CLT. Bom, o trabalhador CLT ele tem alguns requisitos. Quais seriam eles? A pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade. Já o MEI, ele tem autonomia, presta serviço pontual e não tem essa subordinação. O MEI geralmente é contratado no campo porque ele diminui os encargos, ele tem mais flexibilidade e a burocracia é menor. Mas ele só é bom de ser contratado para, sei lá, consultorias técnicas ou então um prestador eventual de serviços, como um eletricista, um veterinário. Eu vou te dar agora 3 sugestões de contratos de trabalhos mais seguros, que seriam o contrato de trabalho regular normal, a terceirização com empresas formais ou então acordos sindicais. Caso você tenha contratado algum funcionário por meio de MEI e aconteça alguma coisa e vocês vão parar na justiça, a gente tem o seguinte entendimento. O juiz vai analisar se tem aquelas características que eu falei no início e caso seja verificadas essas características, provavelmente você vai passar por uma fraude de contratos. Então, se tiver fraude, será reconhecido o vínculo trabalhista. E aí vai ter um problemão para você. Por quê? O que gera esse vínculo trabalhista? Além de ter que pagar multas e encargos retroativos como a FGTS e INSS, também vai ter que fazer o pagamento contratual, aqueles cálculos bem loucos da Justiça Trabalhista, e você vai perder um bocado de dinheiro. Então teria sido muito melhor você ter contratado o seu prestador de serviços por meio de CLT e você iria economizar muito mais. Contratar errado pode ser muito mais caro do que seguir a lei desde o início. Então, se você precisar de advogado para revisar os seus contratos, contrate alguém especialista e você vai economizar um bom dinheiro. Em preparação para a COP30, que vai acontecer em Belém, a Embrapa promove um ciclo de eventos chamado Diálogos pelo Clima. Os encontros serão realizados em todos os biomas brasileiros até outubro de 2025. Olá, estamos hoje aqui finalizando o 5º Diálogos pelo Clima em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da Jornada pelo Clima rumo à COP30, né, onde participaram vários parceiros da sociedade civil, do governo, do setor produtivo, da academia, e tivemos a oportunidade de discutir quais são os principais desafios e oportunidades para uma agricultura mais sustentável, mais resiliente às mudanças climáticas. Foi muito rico o conjunto de ideias que foram trazidas pelos colegas da Embrapa também, que participaram efetivamente desse momento. Temos agora
que cada vez mais nos comprometer, né, como a ciência pode colaborar para transformar nessa agricultura cada vez mais sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. Essa região que nós estamos, que é a região do sul, parte do sudeste, parte do centro-oeste, é uma região altamente vulnerável à mudança do clima, altamente impactada, tanto pela parte dos extremos de calor, assim como a parte de eventos extremos de fortes precipitações. Isso já está sendo observado e as projeções não são muito otimistas para essa região. Ela indica que a adaptação fácil necessária para diferentes cenários de aquecimento, porque dependendo do aquecimento, os riscos de impactos para os ecossistemas, para as pessoas, para a saúde, para as empresas serão diferentes. À medida que a gente aumenta o aquecimento, mais a gente precisa fazer para se adaptar. Projeções para o complexo soja em 2025, realizadas pela Biov, mantêm a perspectiva de recorde para o setor. A produção do grão deve alcançar 170,3 milhões de toneladas, um aumento de 0,4% em relação à safra passada. O farelo e o óleo de soja também chamam a atenção e devem atingir 44,8 e 11,6 milhões de toneladas, respectivamente. A produção nacional de grãos está estimada em mais de 345 milhões de toneladas para a safra 2024-2025. Os números divulgados pela Conab representam um novo recorde para a série histórica. 345 milhões de toneladas, o resultado da safra corrente. Mas, se for falar a realidade, o que eu procuro quebrar esse tabu. Às vezes o Brasil faz a dimensão errada do tamanho da nossa safra. A safra brasileira passa de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas, porque nós precisamos acrescentar a esses 345 milhões de toneladas de grãos os 700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, as 70 milhões de toneladas produzidas de frutas, a celulose, o hortifruti. O Brasil importou em julho o maior volume de fertilizantes do ano, totalizando 4.790.000 toneladas, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O resultado representa alta de 15% em relação a junho e de 7% frente ao mesmo mês de 2024. Os embarques de tilápia cresceram no primeiro semestre, mas exportações podem zerar após a tarifa dos Estados Unidos. Nos embarques internacionais, a atividade registrou um aumento de 52% nas exportações, principalmente de filé fresco para os Estados Unidos. A expectativa era que esse volume aumentasse ao longo do ano, porém, o anúncio recente do governo americano alterou as projeções iniciais. Após o anúncio da medida provisória, que estabelece ações para mitigar os impactos econômicos da elevação das tarifas de importação anunciada pelos Estados Unidos, o presidente da FAESP, Tirso Meirelles, fez um alerta para a necessidade de se investir nas negociações para resolver a questão do tarifaço. Recebemos com muita preocupação o aspecto do pacote do governo, de 30 bilhões, porque, primeiro, número 1 é a negociação, diplomacia. Dividir política para um lado e econômico para o outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante desse contexto. As negociações dos produtos perecíveis, como manga, peixe, frutas em gerais, o governo fazer suas compras e colaborar com a segurança alimentar dentro do país. Merendas escolares e etc. Isso é fundamental. O dinheiro fica no país, é investido no país. Sem a negociação diplomática, nós estamos transferindo os nossos investimentos para outro país, onde, em vez de nós fazermos as nossas inovações,
as nossas investimentos tecnológicos, nós estamos passando uma poupança para outros países para nós vendermos. Obviamente que nós temos de procurar outros mercados, mas o mercado americano é importante. Então eu preciso do quê? Diplomacia. A taxa de juros, que foi falado de 8 a 10, com mais as taxas bancárias, chegará a 14%. A nossa taxa de juros é a segunda maior do mundo. Perdemos apenas para a Turquia. Precisa fazer uma reforma administrativa urgente para que nós possamos diminuir os gastos do governo para baixar a nossa taxa de juros. Não justifica esse aspecto. O drawback, muito importante, porque você utiliza a oportunidade de utilizar seu produto em um outro país e você fazer a substituição daqueles produtos para que você possa exportar e fazer a triangulação. Capital de giro, importante, mas vamos ter de pagar. Os impostos que está sendo postergado, nós vamos ter de pagar, em vez de diluir os impostos. Então, esse ponto, são pontos que você pode dar um oxigênio, porém, vai depois faltar o oxigênio. Um levantamento elaborado pela D-Group Holding, em parceria com a Lightcast, mostra que, embora o setor de logística tenha crescido 12% entre 2018 e 2023, ele ainda enfrenta gargalos estruturais, como falta de qualificação, envelhecimento da mão de obra e baixa diversidade. O setor ele vem passando por uma transformação profunda. A digitalização das operações, o crescimento acelerado do e-commerce e a integração com o agronegócio, elas mudam completamente o perfil dos profissionais que as empresas procuram. Uma tendência que me chamou a atenção em reuniões que eu tive com diversas empresas foi o avanço da automação e da análise de dados logísticos. Hoje, quem domina a gestão integrada, inteligência artificial e rastreamento em tempo real tem um diferencial enorme. E o profissional da logística, ele deixou de ser apenas operacional e ele passa a ser cada vez mais estratégico para as empresas. Mas com essa mudança toda, ligou um alerta. Ainda a gente enfrenta grandes gargalos importantes. Falta de qualificação técnica, pouca diversidade e o envelhecimento da força de trabalho. Esses fatores eles podem comprometer a inovação e a competitividade do setor. Então o que fazer? As empresas elas precisam investir continuamente em capacitação, promover ambientes mais inclusivos e atrair jovens talentos. Valorizar a diversidade de perfis, experiências, de ideia é essencial para enriquecer a tomada de decisão e aumentar a capacidade de adaptação às mudanças. No agronegócio, por exemplo, que depende de operações logísticas ágeis e precisas, as soft skills estão ganhando cada vez mais espaço, como pensamentos críticos, comunicação eficaz, resolução de problemas, adaptação, são habilidades que fazem toda a diferença. Os profissionais que unem conhecimento técnico com inteligência emocional, visão estratégica, eles vão se destacar muito nos próximos anos. Quero reforçar que o setor de logística está cheio de oportunidade, mas existe preparo, atualização constante e, acima de tudo, visão de futuro. Investir em pessoas é o caminho para transformar os desafios em crescimento sustentável. A FMC está investindo 50 milhões de reais no Brasil para a contratação de pessoas que os auxiliem a acessar o mercado através de vendas diretas, cooperativas e revendas. O foco prioritário deste investimento é que a gente consiga estar cada vez mais próximo do produtor, levando essas inovações. Então esse é o grande objetivo. E quando a gente olha para o nosso portfólio, a gente tem um compromisso em trazer soluções cada vez mais sustentáveis, sejam produtos químicos, sejam biológicos ou até mesmo serviços digitais. Então, quando a gente olha para serviços biológicos, a gente está trazendo um feromônio, que é algo completamente novo no mercado, que não é um feromônio que você usa em áreas pontuais, mas é de aplicação em área total. Então isso permite ao produtor que ele consiga fazer um manejo muito mais sustentável e com um controle melhor frente ao crescimento que a gente tem, aos desafios que a gente tem no controle de determinadas pragas. Segundo o levantamento do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o bioma cerrado perdeu 40 milhões e meio de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024. Isso corresponde a uma área maior que o território da Espanha ou 2 vezes a área do estado do Paraná. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ficando atrás apenas da floresta amazônica e a savana mais biodiversa do planeta.
Em 2024, aproximadamente metade do cerrado, 51%, está coberto por algum tipo de vegetação nativa. Se a gente compara os últimos 40 anos, ou seja, entre 1985 e 2024, 28% dessa vegetação nativa foi perdida, o que dá mais ou menos uns 40 milhões de hectares. Dos tipos de vegetação nativa mais atingidos estão as formações savânicas, que é o cerrado típico, né, na expressão mais comum que a gente conhece. Então, teve uma perda de 26 milhões de hectares, seguido pelas formações florestais ou as áreas de cerradão ou mata de galeria, com uma perda de 10 milhões de hectares. E essas áreas elas foram historicamente destinadas para o avanço da pastagem, né? As pastagens elas cresceram 15 milhões de hectares nos últimos 40 anos, ou 44% da sua área em 1985. Só que esse padrão ele variou ao longo do tempo. Se a gente pega as primeiras décadas, década de 80, 90 e anos 2000, a gente tem o crescimento das pastagens pulverizadas ao longo de todo o bioma. Quando a gente pega a partir dos anos 2000, a gente tem a fronteira agrícola da Chapada dos Parecis, principalmente de desmatamento de vegetação nativa para cultivo de grãos, e depois a gente tem o deslocamento dessa fronteira para a região do Mato Piba, que são os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A agricultura ela aumentou 22 milhões de hectares nos últimos 40 anos, ou cresceu 5 vezes, né, um aumento de 544%. Isso acende um alerta, porque o desmatamento em áreas de vegetação nativa ele leva à perda de serviços ecossistêmicos fundamentais, como, por exemplo, a própria provisão de recursos hídricos, a própria provisão de água. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!